Então vamos iniciar enquadramento positivo. Antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você reage diante de um desafio? Como você reage diante de um desafio? Você costuma ficar ansioso e preocupado? Ou você logo começa a perguntar como poderia resolver isso? Como poderia superar esse desafio? Ou será que você começa a esfregar as mãos porque está enxergando ali uma oportunidade? Qual é a sua tendência? Pessoas diferentes têm reações diferentes diante de uma situação. Agora, se você respondeu item A, se você disse que costuma ficar ansioso, então provavelmente essa não é a reação desejada. Você gostaria de ter um outro tipo de reação? Talvez começar a pensar em como resolver, ou então conseguir enxergar alguma oportunidade. Mas, infelizmente, nesse caso, você não consegue enxergar a oportunidade, você não consegue pensar na solução. O que domina seu estado é a ansiedade ou a preocupação. Então, por que isso acontece? Porque algumas pessoas sempre conseguem enxergar oportunidades e soluções, enquanto que outras não conseguem. Outras pessoas só conseguem enxergar problemas e dificuldades. Porque diante de uma mesma situação, duas pessoas ou mais pessoas têm reações diferentes. Essa é a questão. Muitas vezes nós queremos ter uma reação diferente daquela que nós temos. Por exemplo, se nossa reação for de ansiedade, de preocupação, muito provavelmente nós gostaríamos de ter uma outra reação, um outro tipo de reação. A resposta está aqui. É o enquadramento. É o enquadramento que nós utilizamos. Enquadramento ou quadro mental significam a mesma coisa. Bom, do que nós estamos falando? Pense no seguinte, pense na fotografia. Quando você tira uma foto, você faz primeiro o enquadramento. Você escolhe o quadro que quer fotografar. Ou seja, você tem um cenário, tem uma parte do cenário que você escolhe fotografar. Depois que você escolheu o enquadramento, depois que você fez o enquadramento, você tira a foto e o que acontece? O que aparece na foto? Somente aquela parte que você enquadrou. E o resto? O que aconteceu com o resto do cenário? Desapareceu. Pelo menos na foto não aparece. Isso é enquadramento. Então toda vez que você faz um enquadramento, você seleciona uma parte daquele cenário e todo o restante perde a importância, desaparece. Bom, aqui nós não estamos falando exatamente da fotografia, nós estamos falando do enquadramento mental. Ou seja, sua mente faz a mesma coisa. Quando você resolve enquadrar algo, fazer um determinado enquadramento, tudo que está fora do enquadramento desaparece. É exatamente isso que faz você ficar ansioso, ou começar a pensar na solução, ou começar a pensar em como aproveitar essa oportunidade.
diferentes enquadramentos, ou seja, você pegou quadros diferentes. Se você enquadrou oportunidade, você enxerga a oportunidade. Se você enquadrou problema, você enxerga problema. Se você enquadrou a solução, você enxerga a solução. E isso nós fazemos constantemente, o tempo todo, em nossas vidas. Porque nosso cérebro não consegue processar tudo que vem até nós. Nós temos que fazer uma seleção, nós temos que dar prioridade. Só que muitas vezes nós enquadramos coisas inúteis. Qual é a vantagem de fazer um enquadramento de ansiedade? O que você ganha? Se você está diante de um desafio, você teoricamente teria que superar esse desafio. Qual é a vantagem de você ficar ansioso e preocupado diante disso? O enquadramento é um termo que estou usando aqui, mas outras pessoas usam outros termos. Por exemplo, perspectiva. Então, ao invés de dizer enquadramentos diferentes, eu poderia dizer perspectivas diferentes, ou contexto diferente, ou ponto de vista diferente. Então, acho que agora você começou a entender do que estamos falando. Bom, a importância do enquadramento. Por que nós temos que prestar atenção no enquadramento? Porque dependendo do enquadramento, você tem uma reação e essa reação vai trazer um resultado diferente. Então você tem uma situação aqui, você usa um enquadramento de oportunidades. Quando você vê oportunidades, naturalmente você vai ter uma reação de quem está vendo a oportunidade. Você quer aproveitar essa oportunidade. Você começa a tomar providências para aproveitar a oportunidade. Portanto, você tem resultados coerentes com a oportunidade que você enxergou. Na maioria das vezes, aquela oportunidade aparece aqui. Ou seja, você aproveita realmente a oportunidade, você vai ter bom resultado. Por outro lado, se você usa um enquadramento de ameaça, de perigo, você fica ansioso e aí você se fecha. Uma reação diferente. Ao invés de aproveitar a oportunidade, o que você vai começar a fazer talvez se proteger contra essa ameaça. Devido à ansiedade, talvez você cometa erros, acabe entrando em conflito com outras pessoas. Portanto, o resultado que confirma essa ansiedade, resultado que confirma que você estava certo, você realmente tinha previsto que aquilo ia ser um problema, uma dor de cabeça, e realmente aconteceu. Por outro lado, se você usou o enquadramento de oportunidade, você enxergou a oportunidade e realmente aquilo foi uma oportunidade. Então nós temos que prestar bastante atenção no enquadramento que nós estamos utilizando. Existem enquadramentos úteis e existem enquadramentos não úteis. Bom, aqui nós podemos chamar de enquadramento positivo ou útil, ou enquadramento negativo ou não útil. O que acontece com enquadramento positivo, como é o caso do enquadramento de oportunidade? Você, quando usa um enquadramento positivo, isso favorece a
solução do problema, favorece o alcance de objetivos, favorece melhorias, evolução. Por outro lado, quando você usa um enquadramento negativo, prejudica, dificulta a solução de problemas. Então, pode haver solução, mas isso vai ser mais demorado, mais difícil. Você não consegue aproveitar a oportunidade porque você não consegue enxergar, não é? Você também bom, então o enquadramento negativo dificulta, não facilita nada, prejudica, atrasa. Você não consegue evolução, melhorias. Ou quando você consegue, isso a muito custo. E normalmente quando você usa o enquadramento negativo, o resultado é que você acaba sofrendo mais e leva ao agravamento da situação. Por isso, negativo. Negativo no sentido de que subtrai, diminui, piora. Positivo no sentido de melhorar, acrescentar. Alguns exemplos aqui de enquadramento positivo. Enquadramento de oportunidade. Então, é um enquadramento onde você enxerga oportunidades. Enquadramento de solução. Diante de um problema, você vê solução. Enquadramento de acordo. Numa situação, numa interação, você pode ter enquadramento de acordo. Enquadramento de entendimento, de crescimento, de evolução, enquadramento de prosperidade. Existem vários enquadramentos positivos. Enquadramento ganha-ganha. Numa negociação, você parte da perspectiva de que é possível ambas as partes saírem ganhando. Isso é enquadramento ganha-ganha. Em oposição, enquadramento negativo é, por exemplo, enquadramento de ameaça, ver aquela situação como algo ameaçador. Enquadramento de perda. Enquadramento de conflitos, em oposição àquele de acordo. Enquadramento ganha-perde, ou perde-perde. Você entra numa negociação com a perspectiva de que apenas um dos lados ganha, o outro perde. Então, ou eu ganho e você perde, ou você ganha e eu perco. Que é muito diferente da perspectiva ganha-ganha. O fato é, dependendo do enquadramento que você usa, você vai ter um resultado interessante ou não. Então, em princípio, nós gostaríamos de ser capazes de sempre usar enquadramento positivo ou enquadramento útil, porque assim facilita a nossa vida. No entanto, não é isso que acontece. Porque o enquadramento que nós utilizamos não é uma escolha consciente. É um hábito, nós já vínhamos fazendo isso há muito tempo. Sempre fizemos assim. Porque nós aprendemos isso de alguma maneira e o enquadramento está baseado no nosso sistema de crenças. O sistema de crenças é um conjunto de crenças que estão por trás de tudo que nós fazemos. Então, veja, você só enxerga aquilo em que acredita. Você só enxerga aquilo em que acredita. Talvez essa expressão seja uma surpresa para você,
Como? Eu estou vendo o que estou vendo. Não, não é bem assim. Porque quando você não acredita, você duvida até dos seus próprios olhos. Já ouviu essa expressão, certo? Quando você não acredita, você vai ter enorme dificuldade de enxergar o que está bem na sua frente. Dizem que quando o Cristóvão Colombo chegou nos Estados Unidos, com aquelas caravelas, os índios americanos não conseguiam enxergar as caravelas. Estavam na sua frente, estavam ali bem na cara, mas eles não conseguiam entender, não conseguiam enxergar, porque aquilo estava totalmente fora do sistema de crenças. Isso não existia para eles. Só depois, quando perceberam que as ondas estavam com um movimento estranho, começaram a aceitar aceitar aquilo que estavam vendo. Quando você acredita em uma pessoa, você confia naquela pessoa, e uma outra pessoa vem contar algo negativo sobre aquela pessoa, sua tendência natural é descartar esse comentário, ou pelo menos minimizar. Você não dá muita atenção. Ou até você briga com aquela pessoa, porque você confia tanto naquela pessoa, você diz, você está falando bobagem, eu não acredito nisso. É assim que nós agimos. Então, o enquadramento é automático. Acontece como uma programação mental. Mas, muitas vezes, nós temos essa reação, esse enquadramento que não nos ajuda. Não é? Nós enquadramos uma situação de tal maneira que não traz benefícios para nós, só traz problemas para nós. Então seria interessante se nós pudéssemos adotar sempre um enquadramento positivo, enquadramento que seja útil, que traga mais benefícios do que prejuízos. A questão é possível fazer essa mudança, já que o enquadramento é inconsciente? O fato é que nós já usamos diversos tipos de enquadramentos, dependendo do contexto. Nós não temos apenas um enquadramento fixo que usamos em todas as situações. Você pode usar um enquadramento de poder no trabalho e você pode usar um outro enquadramento de entendimento na sua família. Existem pessoas que fazem o contrário também. Você tem dois tipos de enquadramento, 3, 4, 5, 10, você tem uma coleção de enquadramentos. A questão é que você, quando usa aquele enquadramento, não faz isso de uma maneira consciente. Você já faz isso automaticamente. Mas é possível mudar sim, porque isso é aprendido. Não é algo inato. Você não nasceu com isso. Então, como nós podemos mudar o enquadramento? Como podemos usar o enquadramento mais útil nas situações que nós enfrentamos no dia a dia? Sabendo escolher o enquadramento útil. Ou seja, ao invés de ter aquela reação automática, diante de uma situação, você ser capaz de fazer uma avaliação rápida e escolher o enquadramento mais adequado. Ou seja, você ter o controle sobre os enquadramentos que você utiliza.
ao invés de ter uma reação automática definida pela situação, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, ao invés da situação determinar seu enquadramento e, portanto, seu sentimento, seu comportamento, seu resultado, você, diante daquela situação, escolher o enquadramento que seja mais interessante e, assim, ter sentimentos mais interessantes, reações mais interessantes, resultados mais interessantes. É isso que nós queremos. Para isso, temos que ter controle sobre nosso enquadramento. E para mudar, para ter esse controle, precisamos trabalhar, naturalmente, nossas crenças. Nossas crenças. Lembra que eu falei? Você só enxerga aquilo em que você acredita. Isso é automático. Então você precisa identificar aquelas crenças que não estão sendo muito úteis. E existem muitos trabalhos, muitas linhas de trabalho no sentido de mudar crenças. Mas quem já tentou fazer isso, sabe que não é uma coisa muito fácil de se fazer. Você não muda a crença assim só porque você quer. Você não muda a crença só porque você fez a afirmação 10 vezes. Ou você conversou com alguém. Às vezes acontece mudança de crença numa questão de segundos. Mas isso é uma exceção. Na maioria dos casos, as crenças são muito sólidas, que você não consegue mudar com tanta facilidade. Mas existem maneiras de mudar isso com mais facilidade. Uma delas é usar esse conceito chamado trilogia da mente. A trilogia da mente diz que a mente, o corpo e a linguagem que usamos formam um sistema, uma coisa influencia outra. Isso significa que quando você mexe numa parte, as outras duas partes tendem a se ajustar para manter o sistema funcionando. O enquadramento se situa na mente. Quadro mental, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, isso é o que está na sua mente. Quando você tem uma determinada ideia na sua mente, seu corpo reage. Quando você, por exemplo, imagina um limão. Imagine você cria a imagem do limão sendo cortado e alguém espremendo aquele limão. E se você fizer isso com bastante cuidado, seu corpo vai responder a essa criação dessa imaginação na sua mente. Você começa a salivar. É o corpo se ajustando àquilo que acontece na sua mente. A linguagem, palavras que nós usamos, frases que nós usamos, refletem também isso. Por exemplo, imagine você deprimido. Crie a imagem de você deprimido. Quando você imagina, faz de conta que você é uma pessoa deprimida, seu corpo responde a essa imagem. Por exemplo, se você realmente imaginar que você é deprimido, você não vai fazer essa postura assim, braços cruzados, olhando de cima para baixo, como se você fosse um sujeito superior. Isso não combina, certo?
A postura de um deprimido é cabeça baixa, ombros caídos. E a linguagem? Linguagem do deprimido: nada está dando certo, ninguém gosta de mim, eu vou morrer, tudo está dando errado. Essa é a linguagem do deprimido. Agora, se você adotar uma linguagem mais afirmativa, como: eu sou capaz de resolver esse problema, eu posso pedir ajuda para alguém, sempre tem uma solução. Se você usar essa linguagem, o corpo tende a acompanhar essa linguagem e fica mais fácil formar uma imagem de você sendo mais confiante. Mente, corpo e linguagem se influenciam mutuamente. Então, quando você quer mudar de enquadramento, o enquadramento vem das crenças. Você querer mudar apenas as crenças pode não ser tão eficiente assim, porque o corpo tem que acompanhar, a linguagem tem que acompanhar. Mas ao invés do corpo e linguagem acompanharem, você pode intencionalmente já fazer isso. Ou seja, você imagina alguma coisa, imagina você sendo confiante. Cria a imagem de você autoconfiante. Adota uma postura de alguém autoconfiante. Por exemplo, ponha as mãos na cintura, abra um pouco suas pernas, adote uma postura como se fosse um super-homem. E comece a sorrir, esboçar um leve sorriso. E respire lentamente. E você pode escolher um conjunto de palavras e frases que combinam com esse corpo. E com isso você consegue fazer essa mudança mais rapidamente. Com essa mudança, você passa a enxergar aquela situação de outra maneira. Ou seja, mudando o seu estado, mudando esses três componentes, você está em condições de enxergar aquela situação de outra maneira. Por exemplo, se você se imagina uma pessoa confiante, você adota a postura de uma pessoa que é confiante, você usa a linguagem de uma pessoa confiante. Diante de uma situação, se você mantiver esse estado, você vai enxergar aquilo como, talvez, não como aquele desafio, não como um problema, mas algo a ser resolvido. Você se sente capaz de resolver, então, enquadramento de solução ou até enquadramento de oportunidade. Então, mudando sua mente, corpo e a linguagem, você criou condições para escolher o enquadramento mais adequado para aquela situação. Para fazer um enquadramento positivo, você precisa ter controle sobre os quadros mentais, os enquadramentos. Por que você precisa ter controle? Porque para cada situação existe um enquadramento mais adequado. Eu citei agora o exemplo de enquadramento baseado na autoconfiança, de poder, mas nem sempre essa é a solução, esse é o enquadramento mais adequado. Às vezes, você precisa de enquadramento de entendimento, de acolhimento ou de acordo. E quando você busca acordo, essa postura de quem é muito confiante, quem é poderoso, não funciona bem.
Então você precisa estar sempre no controle. A situação não pode determinar o enquadramento que você vai usar. Isso significa o quê? Primeiro, você tem que ter a crença de que tudo é relativo. Na verdade, a ideia do enquadramento parte dessa crença de que tudo é relativo. Você tem todo o cenário, você faz o enquadramento dessa parte, ou dessa parte, ou todo o conjunto. Nada é absoluto. Você pode enxergar, analisar, observar aquela situação de vários ângulos. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter o hábito de sempre esclarecer o que você quer. Ou seja, nessa situação, o que eu quero? Qual é o melhor resultado? Por exemplo, numa negociação, você quer o quê? Acordo? Muitas vezes não é acordo, muitas vezes você quer vencer. Por exemplo, numa disputa judicial, muitas vezes você quer realmente vencer, não quer acordo. Numa outra situação, você talvez você julga que seja melhor trabalhar juntos. Um enquadramento ganha-ganha. Ou ganha-perde também. Tem situações onde isso é importante. Se alguém cometeu erro, cometeu uma infração, ele tem que perder. São as regras. Bom, então, você precisa ter a crença de que tudo é relativo. Um enquadramento é útil nessa situação, mas no outro pode não ser tão útil. Então você tem que ter outro enquadramento. O hábito de esclarecer o que você quer, resultado desejado. Escolher qual que é o enquadramento mais adequado para essa situação. Ajustar e alinhar. O que é ajustar e alinhar? Alinhar o quadro mental, o corpo, linguagem, ou seja, o pensamento, imagem mental, sua resposta corporal e a linguagem que você vai usar. Quando você usa esse pensamento, quando você tem o corpo de acordo com esse pensamento e usando a linguagem que está com esse pensamento, você se torna uma pessoa congruente com essa ideia. E aí você consegue usar aquele quadro, aquele enquadramento que é mais útil. E finalmente, atenção plena ou acuidade sensorial, ou seja, prestar atenção naquilo que está acontecendo. E usar da flexibilidade, ou seja, observa o que está funcionando, o que não está funcionando e fazer ajustes. Essa é a forma de você usar o enquadramento positivo. Então, mais uma vez, você está diante de situação. Normalmente, a situação é que manda em você. A situação automaticamente leva você a usar um determinado enquadramento e tem todas aquelas consequências. O enquadramento positivo é um pouco diferente. Ao invés da situação determinar o seu enquadramento, você decide qual é o enquadramento mais adequado para essa situação e assim você tem controle maior sobre a situação e os resultados.
Por isso, diante de um desafio, você não fica ansioso. Você ou enxerga a solução, ou você pensa em termos de solução, ou em termos de oportunidades, ou em termos de acordo, qualquer coisa assim. É muito melhor assim. Então esse é o enquadramento positivo. Agora imagine, como seria se você fosse capaz de escolher o enquadramento a cada situação que você enfrenta no seu dia a dia. Pode ser nos negócios, pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos, pode ser em qualquer situação, qualquer área. Ao invés de você reagir automaticamente, daquela maneira que você reage, e nesse caso você nem tem consciência de qual é o enquadramento que está usando, você está apenas reagindo. Dessa vez, você parando um pouquinho e decidindo qual é o enquadramento mais adequado, decidindo o que você quer primeiro, o que eu quero nessa situação, e nesse caso qual é o enquadramento melhor, e usando esse enquadramento e agindo de acordo com esse enquadramento. Naturalmente, assim você teria resultados muito mais interessantes. Clécio, como sair do enquadramento negativo se esse é o automático? Bom, acredito que eu já respondi a essa pergunta, não é? Se você ainda tiver dúvida, me avise, que eu não tinha visto essa sua mensagem. De qualquer maneira, para não ter esse enquadramento negativo automático, é claro que você precisa desenvolver essa capacidade de dar uma paradinha, decidir o que você quer e escolher o enquadramento. Como eu disse, isso é aprendido, isso é um hábito. Então, se você quer mudar, primeiro você precisa desenvolver a habilidade de fazer isso. Precisa aprender a dar uma parada, ter consciência do que está acontecendo, conhecer os enquadramentos possíveis e aplicar. Isso é resultado de treinamento e de conhecimento de algumas técnicas. Mas é basicamente isso. Você aprender, instalar uma crença de que tudo é relativo. Esse é o primeiro passo. Segundo, criar o hábito de se perguntar qual é o estado desejado, o que você quer. E depois escolher o enquadramento mais adequado. E depois fazer o ajuste. E em seguida, ficar atento e fazer correções se for necessário. Então esses são os passos. Bom, para quem estiver interessado em aprender realmente como fazer isso, eu tenho esse curso, Enquadramento Positivo Passo a Passo. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender como definir o estado desejado, ou seja, como você decidir o que você quer diante daquela situação. Como trabalhar, criar ou mudar seu sistema de crenças. Fisiologia, seu corpo. A linguagem corporal adequada
de acordo com aquilo que você quer. Por exemplo, como será a linguagem corporal de uma pessoa confiante? Como será a linguagem corporal de quem está disposto a negociar? Como será a linguagem corporal de quem quer fazer uma negociação ganha-ganha ou ganha-perde? E a própria linguagem, que palavras são ajudam você a instalar ou aplicar esse enquadramento. O uso da linguagem tem uma influência muito grande, porque grande parte da comunicação é feita através da linguagem. Existem linguagens que influenciam o pensamento. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar no problema de usar o não. Quando você diz não faça isso, não faça aquilo, muitas vezes é como se você estivesse dizendo faça isso, faça aquilo, porque o cérebro tem dificuldade de processar o negativo. Mas existem outras coisas. Por exemplo, a palavra mas. Mas é uma palavra que nós usamos com bastante frequência. E geralmente as pessoas usam essa palavra mas sem muita consciência do que ela faz. A palavra mas basicamente apaga tudo que vem antes e reforça o que vem depois. Você é esforçado, mas é pouco inteligente. Então, você é esforçado, é um elogio, mas é pouco inteligente. Ou você é esforçado, mas você não tem experiência. Para não ser muito ofensivo. Então você é muito esforçado, mas é pouco experiente. Naturalmente, esse pouco experiente acaba prevalecendo sobre a qualidade de esforçado. Agora, experimente fazer a inversão. Traga pouco experiente. Você ainda não tem muita experiência, mas você é muito esforçado. Como fica? Muda completamente o sentido, não é? Então, você vai aprender a usar a linguagem adequada. Coloquei atenção plena, mas acho que foi uma expressão muito que gera confusão com meditação da atenção plena. Não é meditação, é ficar atento ao que acontece. Ser capaz de enxergar aquilo que está acontecendo. Estar aberto a muitas possibilidades. Por exemplo, não ter aquele problema de eu não acreditar naquilo que estou vendo, só porque o que estou vendo não bate com minhas crenças. Estou aberto a enxergar o que está na minha frente, mesmo que isso não esteja, digamos, totalmente congruente com minhas crenças. Essa é a ideia. Flexibilidade é a capacidade ou a disposição para fazer mudanças quando necessário. Ou seja, parar de fazer o que não funciona e fazer mais daquilo que funciona.